Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global em caráter de urgência. Breaking news para vocês aí, eu até deixei aqui em cima, porque nós tivemos hoje a queda da Lei Magnitsky em cima do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa. Foram excluídos do OFAC. Como nós falamos na live passada, primeiro, dezembro é um mês realmente muito... que o mundo se move bastante. Eu recomendo que você assista essa live que está lá em vídeos, né? É uma live muito boa, que é sobre dezembro, sobre a aceleração que tem em dezembro, o que dezembro pode representar. E nós falamos também isso em uma outra live, eu até vou botar aqui o trecho, porque que a gente estava explicando o que poderia acontecer e tudo mais, né? E vou fazer uma pequena análise breve, porque a coisa é muito cedo, não dá para a gente chegar e falar, sair falando coisas, enfim, sobre o significado disso. Enfim, muita coisa aí está rolando nos bastidores e a gente ainda tem que apurar com calma, porque a gente faz isso, a gente trabalha assim. Nós vamos fazer uma live sobre isso também, para poder analisar esse caso. Mas antes de eu começar, eu gostaria que você curtisse esse canal, né? Sempre me apresentando, sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de Brasil Cão. Vamos lá, curta este canal, se inscreva, sabe, ative o sininho, e vamos que vamos aqui para um breaking news urgente, que, como eu falei, nós tivemos a queda da Lei Magnitsky. Bom, por que isso tem acontecido? Olha, como eu tinha falado, como nós falamos em uma outra live, o Brasil ofereceu bastante coisa para os Estados Unidos no meio da negociação diplomática. Eu vou até botar aqui esse vídeo, né? Rapidamente só vou comentar aqui uma situação importante, porque ainda há outras situações acontecendo em relação a autoridades brasileiras no exterior, mas é muito provável e possível que isso também venha a cair, como, por exemplo, o cancelamento de vistos, enfim, se cai a Magnitsky, cai vistos, sim. E, assim, como uma primeira análise sobre esse caso, eu gostaria só de dizer algo muito importante. Quem é que sai enfraquecido nessa história toda? E eu tenho conversado aqui com meu amigo Gabriel Batista sobre isso. Com certeza sai o Eduardo Bolsonaro e companhia, que estavam lá articulando. O Eduardo Bolsonaro já emitiu uma nota de pesar, enfim, ele sai enfraquecido nessa história, sabe? Com relação ao governo brasileiro, mas não só isso. Não só ele. Há pessoas do governo americano que saem enfraquecidas, porque nós falamos sobre isso na live, eu já vou botar o vídeo aqui. Por exemplo, o advogado do Trump é um grande exemplo. O advogado do Trump é um cara que está aqui diuturnamente falando, gritando contra o ministro Alexandre de Moraes, e ele, na minha opinião, foi, de certo modo, desmoralizado, porque ele falava da necessidade da sustentação da lei. O Scott Bessent, do Departamento de Tesouro, chegou a emitir um comunicado para o Congresso americano e explicando a necessidade da aplicação da lei em cima do ministro Alexandre, da OFAC, enfim, o porquê que foi feito. Jason Miller, conselheiro do Trump, também é um cara que falava muito do ministro, e o próprio Marco Rubio, que parece que foi um voto vencido nessa história. Então, algumas pessoas perderam aí um cabo de guerra. E, assim, já me antecipando um pouco, é uma grande vitória da diplomacia brasileira, sem dúvida. Uma grande vitória. Mas, antes de falarem que nós falamos, assim, o barato da geopolítica é justamente as variáveis que ela traz. Uma semana pode ser uma coisa muito importante, mas tem coisas que entram no radar que são imprevisíveis. Imprevisíveis mesmo. Tá? Não adianta também virem dizer, não era previsível que viesse uma Magnitsky, como também não era previsível que saísse a Magnitsky. A gente trabalha com fatos e a gente sempre vai trabalhar assim. Mas, para vocês terem ideia, nós explicamos isso em uma live. Eu vou botar esse vídeo aqui agora, para vocês entenderem. Vou até fazer um react aqui comigo e com o Gabriel. Olha que rapaz bonito esse de chapéu, rapaz. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Que possa cair todas as sanções americanas com
os juízes, as autoridades e o Alexandre de Moraes, incluindo a Magnitsky. E aí a gente foi analisar isso, porque havia esse boato, só que começou a ter locais que a gente acredita, e algumas pessoas até que eu conheço, enfim, eu converso, também vieram com esse papo para mim. E me disseram, enfim, outras coisas. Eu também fui dar uma olhada, fui olhar, assim, ver a procedência. E, assim, a gente conversando sobre isso, de fato há uma possibilidade. Há uma possibilidade da Magnitsky cair, sim. E por quê? Bom, primeiro é o seguinte, o que segundo a reportagem lá da Oeste disse também, né, mas outras pessoas estão falando, o que foi oferecido na questão? A primeira coisa importante, é o papel da JBS. A questão das tarifas, eu já falei sobre isso. Ela tem um ônus e um bônus. Você arrecada dinheiro, mas você encarece a inflação. Como a gente falou, encarece, no caso, o preço da... Principalmente a carne americana, vem muito da JBS. E o Trump tirou as tarifas e a gente está falando isso. Ele está olhando para a eleição de meio de mandato. Entendeu? A midterm. Só que a gente disse, até na live passada, que a Magnitsky não caía de jeito nenhum, porque são outros 500, e de fato são. Né? Aliás, eu falo, se houvesse recuo do Trump, isso aí não vai ficar muito bem até dentro da administração Trump, tá? Até algumas pessoas. Mas há possibilidade. Porque o que foi oferecido ao Trump não é só muito vantajoso, é realmente uma barganha interessante. Ninguém pode negar. Segundo as reportagens. Primeiro, Lula ofereceu o quê? Olha, já baixou a tarifa de carne, abaixo desses produtos e tudo mais, eu te ofereço minerais raros, sabe? Terras raras, que eu já tinha falado sobre isso, que era muito possível de acontecer. Gente, o Brasil não sabe nem a quantidade de minerais raros que ele tem. Ele não sabe a quantidade de urânio que ele tem. Não tem um estudo assim. Minerais raros é fundamental para os Estados Unidos e para a China. Então, ó, eu ofereço tudo para você, uma boa parte para você. Eu corto aqui o programa de satélites que eu tinha com a China, que eu ia fazer, congelei isso, volta o Elon Musk com o Starlink, ou seja, toda aquela treta da Starlink com o Alexandre de Moraes acabou. Paro de cobrar imposto em Big Tech, acabou essa coisa de censura em Big Tech, ou seja, de discurso, não tem mais isso, as Big Techs vão amar o Brasil, e ainda te ofereço uma saída para o Maduro sem tu levantar um ai, sem você levantar um tiro. Eu vou tentar convencer o Maduro a sair na boa. E aí tem a especulação que ele pode ir para o Catar, aquela coisa toda. Mas neste momento que a gente está falando, o cara da JBS está em Caracas. O Joesley, os irmãos que eu brinco, né? O Wesley Joesley. Os irmãos Batista. Joesley e negociando com o Maduro uma saída. Se for atendido esses pedidos, há uma possibilidade da Magnitsky cair. Agora, eis a questão. Primeiro é o seguinte. Caso a Magnitsky caia. Primeiro, a gente já falou que não é tão simples assim. A Magnitsky envolve outros deputados, envolve funcionários, envolve as pessoas do governo. Há o entendimento do Marco Rubio, que o Marco Rubio é totalmente contra isso. Ele quer continuar a pressão. Mas há outras pessoas que não. O governo Trump é dividido nisso, incluindo o próprio Trump. Agora, de fato, eu acho o seguinte, se o Lula conseguir tirar o Maduro na boa, porra, assim, é uma jogada diplomática absurda. E eu disse isso, eu falei isso. Esse é o barato da geopolítica. A equação que a gente tinha, e a gente falou abertamente, não há o que fazer com relação a Magnitsky. Porque se não obedecer, tem multa, tem aquela coisa toda. E não há o que o Brasil possa oferecer naquele momento. Não há mesmo. Uma coisa tão pesada, sabe? Assim, pô, mesmo minerais raros e tudo mais, a China, isso não seria suficiente. Agora, uma saída do Maduro, na boa, sem dar um tiro, isso é uma coisa pesada. Isso é uma coisa que sim. Entendeu? Eu tenho para mim. Bom, vocês viram aí, né? Eu não tiro nada do que falei. Não retiro nada do que eu falei. A Magnitsky e a OFAC não são instrumentos de barganha, sabe? Como a gente tinha falado sobre isso.
Mas o Trump claramente usou como instrumento de barganha. E eu disse isso em uma outra live, se vocês olharem, que isso tinha que estar nos livros de história, porque o que o Trump está colocando como acordo diplomático são coisas políticas. Então, eu acho, assim, à primeira vista, que sim, muitas pessoas saíram desmoralizadas dessa história dentro da própria administração Trump. Nós vamos falar sobre isso detalhadamente. Mas não dá para negar. Foi uma baita de uma vitória da diplomacia brasileira, como eu tinha dito ali, sabe? Que seria uma grande vitória. E foi mesmo. Foi uma grande vitória. Resta saber o que está em andamento. Isso que há a dúvida. E isso gera dúvida e nós podemos acompanhar nos próximos dias. Porque o Joesley, de fato, esteve lá em Caracas, como eu falei, mas o Maduro não saiu do poder. Será que houve algum acordo entre Brasil e Maduro para ele sair na boa? Será que não houve? O que a embaixada americana divulga hoje é que o fato da votação na Câmara dos Deputados da PL da dosimetria de reduzir penas, né, acerca das pessoas envolvidas no 8 de janeiro foi um sinal que o Brasil dá de que está caminhando para um outro lado, então por isso retiraram as sanções. Balela, não foi isso. Não foi isso o fato da Câmara votar uma PL que nem sequer o presidente sancionou. Isso foi, e não sabe nem se vai vetar ou não. Não foi esse o motivo. Eu não acredito nisso. O motivo está no telefonema do Trump com o Lula e no que o Lula oferece ao Trump, como nós falamos ali. Resta saber, há algum indicativo de que vai se cumprir isso? Ou já se está cumprindo o que foi oferecido? Nós não sabemos. Mas, de fato, é aquilo que eu falo na live também. Vocês podem assistir essa live é muito boa, tá? Essa live é muito boa sobre a prisão do Jair Bolsonaro, sobre todas as questões. Essa live também de Honduras, que falamos sobre o jogo político do Trump em relação à América Latina. Tá tudo ali. Recomendo que vocês assistam, é muito bom. Mas o que o Brasil oferece aos Estados Unidos? O que ofereceu, o que está em andamento aí? Terras raras apenas? A saída do Maduro e tudo mais? Foi oferecido isso. Mas será que já tem algo concreto? Será que não tem? O rompimento de satélites, com o acordo de satélites com a China, as big techs e tal? Não sei. Mas é um fato. E eu sempre disse isso e falo. O Lula sabe ocupar os seus espaços na geopolítica. Ele tem essa inteligência. Isso o Gabriel falou muito bem lá também. Não dá para botar tudo, senão eu vou botar a live toda. Mas falou isso, eu concordo, há uma jogada diplomática muito forte. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Nós faremos uma live sobre isso, já adianto, né? Faremos uma live sobre os pormenores dessa decisão, porque também há coisas que vão surgir essa semana, como nós falamos na live passada, o mês de dezembro é um mês muito, como é que eu vou dizer, forte, é um mês que acontece tudo ao mesmo tempo, enquanto a gente está descansando, os países e a geopolítica estão a todo vapor, e vamos acompanhar, é por isso que ela é tão fascinante, é por isso que a gente tem esse canal, e vamos que vamos. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui. Como eu falei, isso aqui acaba sendo uma análise semanal, não farei minha análise semanal de hoje, também iria falar sobre esse assunto, não tem por que eu fazer, né? E até semana que vem para a gente explicar isso melhor, mas neste momento, sim, a Magnitsky cai, acredito que outras sanções irão cair e numa grande vitória da diplomacia do governo Lula, sem dúvida, beleza? Então vou ficando por aqui, galera, sou Lucas Duma de Castro, professor de História, escritor de Brasil Cão. Peço para você curtir esse canal, se inscrever de novo, mais uma vez. Como diz meu amigo Gabriel Batista, pode não ser importante para você, mas para a gente vale muito e vale mesmo. E vamos ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.